Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos. Os irmãos estão alegres com Jesus? Amém. Sempre um prazer ter todos os irmãos aqui presentes conosco, né? Deus abençoe nosso irmão Israel, agora de Curitiba, né? Está de Curitiba, está conosco nessa noite. Louvou o Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe também a família do irmão Aguinaldo, também sua esposa, sua filha, que estão conosco também nessa noite. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe também o Daniel lá atrás também. Amém. Amém. Vocês estão alegres com Jesus? Amém. Amém. Vamos fazer oração aqui. Nós temos um pedido de oração. A irmã Edilene está pedindo oração a favor de Andriele Lourenço, para que Deus faça uma restauração nesse casamento. Nosso irmão Gerson Caetano, ali também da cidade de Rio Pardo, pede oração pelos seus familiares, pela esposa, pela Janete, pelo Mauro, Terezinha, por libertação. Também vamos orar pela irmã Fátima, companheira do irmão Darabas, que está no hospital ali aguardando uma cirurgia. A princípio era para ser sexta-feira, mas não deu muito certo e eles adiaram a cirurgia. A irmã está ali no hospital, estão aguardando que se abra uma porta ali, né? Então vamos orar aqui por esses pedidos. Vamos crer que Deus é poderoso para operar através da oração, né? Os irmãos creem assim, irmãos? Amém. Fechamos nossos olhos. Amém. Senhor Jesus, um Deus de todo poder, toda honra e toda glória, nós estamos aqui nessa noite reunidos em Teu nome santo, crendo, meu Deus, amém, no Teu poder, crendo, meu Deus, no poder da oração, crendo no poder da fé, que a Tua palavra diz que tudo é possível para aqueles que creem. Se nós estamos aqui orando com fé, é porque realmente nós cremos. Se os nossos irmãos aqui pela internet, Senhor, pedir oração, colocar o seu pedido especial, é porque realmente eles creem. E se eles creem, meu Deus, eu sei que o Senhor pode nesse momento, amém, tocar com a tua mão santa de poder, sua mão ungida, amém, o Senhor colocar o teu sangue entre a enfermidade, amém, e essas pessoas aqui, e haver uma cura completa, total, haver uma restauração também nesse problema familiar aqui, nesse casal, nessa família, e o Senhor operar, meu Deus, e testificar para a glória do Teu nome. Nós continuamos crendo em Ti e sabemos que o Senhor continua operando e fazendo milagres em nosso meio. Esta é a minha oração e o meu agradecimento no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Amém. Eu gostaria de ler duas escrituras com os irmãos essa noite. Os irmãos me perdoem, mas a gente usa tanto a voz que a voz está sempre ruim, né? Mas Deus sempre dá graça, né? Vocês compreendendo é a conta, não precisa ser aquela voz bonita, eloquente, né? Compreendendo tá de bom tamanho, né? Glória a Deus. Amém. Então nós vamos começar com o Evangelho de São Lucas, capítulo 21 e o versículo 24. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 24. Eu creio que essa escritura ela é bem conhecida de todos os irmãos, principalmente agora, né? Diante do que nós estamos ouvindo bastante a respeito amém, do plano de Deus com os judeus, né? Então eu creio que essa aqui é uma escritura bem conhecida de vocês, né? Capítulo 1 do Evangelho de São Lucas, no versículo 24, diz assim: Jesus Cristo profetizando aqui a destruição de Jerusalém, ele diz assim: e eles cairão ao fio da espada e serão levados cativo para todas as nações, como de fato foram, né? Foram espalhados pelo mundo todo ali nos anos 70. E diz assim: e Jerusalém será pisado pelos gentios até que o tempo dos gentios se completem.
Amém? Os irmãos me acompanharam? Vamos agora ler em Romanos, capítulo 11. Romanos fica depois de Atos dos Apóstolos. Todos vocês já sabem que fica no Novo Testamento, né? Capítulo 11 e o versículo 25 do livro de Romanos. Romanos 11, versículo 25. Diz assim: agora Paulo falando aqui a respeito dos judeus, da sua cegueira e depois da sua admissão, né? Diz assim, 11:25. Porque eu não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais sábios aos seus próprios conceitos, que o endurecimento ocorreu em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. Os irmãos podem se assentar, irmãos? Amém. Graças a Deus. Então, amém. Nós queremos essa noite falar um pouquinho sobre um tema que eu tinha anunciado aqui a semana passada. Eu ia falar semana passada esse assunto, mas eu senti ali a inspiração no meu coração e acabei falando outras coisas e deixei então para falar esse assunto nesse domingo. Então, antes de eu começar a pregar, deixa eu só dizer isso aqui para os irmãos, que no domingo passado eu trouxe aqui um assunto para os irmãos importante, interessante, né? Sobre ali aqueles 3 metais que foram usados para o tabernáculo. É um assunto que o irmão Jorge está dando um estudo para os irmãos, e ele começou ali na cidade de Alvorada falando desse assunto, falou também na cidade de Itajaí, e eu assim, quando eu ouço alguma coisa boa assim, eu já quero compartilhar com a igreja, né? E peguei um pouco do assunto e vim aqui, já falei no domingo, mas eu não vou me estender mais naquele assunto, porque eu sei que o irmão Jorge tem bastante coisas para falar a respeito, também na continuação, também de todo aquele material ali do ouro, da prata, do cobre, das vestes de linho, púrpura, escarlate, carmesim. Cada uma daquelas partes ali tem um significado, né? Então, os irmãos que estão acompanhando também o programa que o irmão Jorge está fazendo nas quinta-feiras, teve acho que agora 2 quinta-feiras que ele não conseguiu fazer, mas os irmãos continuam acompanhando, que eu sei que Deus tem coisas boas em cima desses assuntos para trazer para nós. E outra coisa, irmãos, que eu queria assim pedir para os irmãos, né? Pedir, né? Não tô mandando, né? Como eu digo, as coisas de Deus têm que ser sempre feitas com espírito voluntário, né? Então, a gente pede, se as pessoas quiserem fazer, façam, né? Se não quiser, a gente não pode obrigar ninguém, né? Então, aqui, digamos, aqui na congregação, hoje está faltando bastante gente, mas eu não costumo contar membro, né? Mas vou contar assim por cima, umas 45 pessoas que nós estamos congregando conosco aqui. E eu acredito que a maioria tem Facebook, né? A maioria dos irmãos tem Facebook. Então, e às vezes a gente compartilha tanta coisa no nosso Facebook, né? E às vezes eu fico observando que os cultos, o máximo que nós temos aí, 6, 7 compartilhamentos, né? Se todos nós compartilhássemos, né, os cultos, mais pessoas teriam oportunidade de ouvir a palavra, né? Então todos os irmãos que tem Facebook, né, os irmãos compartilhem, né? Vão lá no canal, lá, dão, como é que chama? Like, né? É like, né? Dão um likezinho de vocês lá no canal, lá. Quanto mais curtida tiver lá, mais o Facebook o YouTube vai colocando aquele vídeo, né? E outras pessoas vão tendo também a oportunidade de ouvir a palavra, né? Então,
como assim, as irmãs não pode pregar no púlpito, né? Tem irmãos que não têm dom para pregar, né? Mas você pode fazer obra de Deus de outras maneiras, né? É verdade. E aí tá uma boa maneira de também fazer obra de Deus. Diz que aquele que dá semente para quem semeia também é participante também, né? Também não deixa de estar ajudando na semeadura do Senhor, né, irmãos? Então hoje vamos ver o nosso culto aqui, quantos compartilhamentos vai ter desse culto aqui. E eu espero que os irmãos com bom espírito voluntário, se você for abençoado, Amém. abençoe a outros também, né? Amém? Amém. Deus abençoe a esposa, irmão Israel, também está ali, não tinha visto a irmã. Amém? Então eu vou começar aqui a falar desse assunto e talvez eu não consiga terminar, não dou conta, eu sou assim bem lerdo, né? Vou devagar demais. Se não conseguir terminar hoje, a gente continua em outra ocasião, mas esse assunto aqui que veio no meu coração, para mim falar para os irmãos, surgiu a respeito de uma pergunta que um irmão fez no nosso grupo, nosso irmão Robério, ali da cidade de Alvorada. E a pergunta que o irmão Robério fez foi uma pergunta importante, assim, vou dizer assim, bem contundente, né? A pergunta que ele fez foi essa, ele perguntou assim, ele disse assim, se o irmão Brana disse que a menor era das 7 eras da igreja seria a era de Laodiceia, essa seria a menor era, e nós estamos aí já daqui a 2 anos, a era de Laodiceia, no caso desta ordem cronológica que ele estava olhando, daqui a 2 anos ela completaria 117 anos, né? Os irmãos me ajudem aí, ela começou em 1906, né? Em 2023 estaria completando 117 anos, é isso, né? Bom, e o irmão Brana disse que ela seria menor. E os irmãos sabem que 117 anos foi o período que durou a era de Éfeso, né? Que foi menor. Ela começa em 53 e ela termina no ano de 170. Então, nós temos aí 117 anos da era de Efésios. Então, a pergunta dele foi essa, né? É a menor era, daqui a 2 anos ela completa a mesma quantidade de tempo da era de Efésios. Então, o que nós temos? Será que daqui a 2 anos se dá o arrebatamento? Que assim seja, né? Graças a Deus se for, né? Mas aí então, pensando nesse assunto, eu resolvi aqui então trazer um tema para os irmãos, para nós compreendermos um pouquinho a respeito desse assunto do qual o irmão Brana tem nos ensinado. Trouxe aqui mensagens, talvez você diga, irmão, para que essa pilha de mensagem? Vou ler poucos parágrafos em cada uma, mas é que para que os irmãos fiquem fundamentados na mensagem, para que as pessoas não pensem, não digam, não comentem, né? Os irmãos estão criando moda, inventando coisa. Então a gente gosta de ler a mensagem para que as pessoas fiquem fundamentadas naquilo que o mensageiro disse, né? Que foi o profeta que falou que não estamos inventando moda, né? Como alguém até citou, né? Esses dias que nós estamos pregando a respeito de um 8º mensageiro. Não sei de onde é que tiraram isso, nunca citei isso, né? Um 8º mensageiro, mas tá bom, deixa colocar espantalhos, né? Faz parte da boa colheita, né? Se Deus tem nos dado aqui uma boa colheita, vamos colocar bastante espantalho, né? Vamos falar tudo que vem no coração. Mas nosso compromisso aqui é com a palavra, com a mensagem, não com grupos de companheirismo, com pastor A, B ou C, né? Nosso compromisso é com a palavra, né? Amém? Você sabe que o plano de Deus para a sua igreja, eu vou citar aqui, se os irmãos não sabiam, vão saber agora, talvez a maioria já sabe, né? O plano de Deus com a sua igreja é essa, né? Não existe uma autoridade maior em uma igreja local de que o ancião local, que é o pastor, o ministro daquela igreja, não é verdade? E o profeta diz que esse ancião tem que receber
do Espírito Santo, né? Não do pastor fulano de tal, famoso, o grandão lá que vem não sei da onde, o Beltrano que conhece tudo. Não existe isso, né? Existe uma ordem divina. O Espírito Santo unge o pastor local e aquele pastor local tem a mensagem para aquele grupo local. Os irmãos creem assim, irmãos? Isso é a mensagem, né? Amém? Então, graças a Deus que nós não temos nenhum bispo sobre nós, né? Nenhum maioral sobre nós. Nós temos apenas o Espírito Santo. Amém. E Ele está nos conduzindo pela sua palavra, né? Amém? Se isto causa mal-estar em alguém, nós lamentamos muito, né? Mas nós queremos continuar assim até o fim. Que o Espírito Santo continue sempre nos guiando. O dia que o Espírito Santo deixar de nos guiar e nós sermos guiados por lideranças humanas, o Espírito Santo vai embora dessa congregação e nós aqui nos tornaremos uma denominação melhorada. O pentecostais refinado, seria mais ou menos isso aí, né? Amém? Nós não queremos isso, né, irmãos? Nós queremos continuar sendo liderados pelo Espírito Santo. Os irmãos querem assim? Amém. Então, vamos lá, ponto de partida. Eu li São Lucas, capítulo 21 e versículo 24. Amém. Que o Senhor Jesus Cristo está dizendo assim. Ele diz que Jerusalém seria pisado pelos gentios. Os gentios teriam um domínio de Jerusalém até que o tempo dos gentios se completasse. Então o povo gentil teria um tempo determinado por Deus, né? Enquanto esse tempo dos gentios estivesse em operação, então Jerusalém seria dominado por eles, pelo povo gentil. Eu quero colocar aqui a estátua só para mostrar para os irmãos aqui. Eu quero que os irmãos vejam o que é o tempo dos gentios, tá, irmãos? Eu quero que os irmãos compreendam, na verdade, que eu quero. Bom, vocês todos já conhecem essa estátua aqui, né? Nós falamos até no culto passado, citamos sobre ela. Esse aqui foi o sonho que Nabucodonosor teve a respeito dos reinos gentílicos que dominariam o mundo. Então começou a cabeça de ouro com Babilônia, os peitos e os braços medos e persas, que foram a prata, o abdômen foi o Império Grego, bronze, e depois então vem as pernas, que foi o Império Romano. Então essa estátua está representando todo o reino gentílico que dominaria Jerusalém até que o tempo dos gentios se completasse. Então, para que os irmãos compreendam, essa estátua aqui, esse tempo dos gentios sempre se refere-se a um tempo político. Os irmãos compreendem isso? Não vão mais se esquecer? Repitam comigo então. Tempo dos gentios é tempo político. Amém. E assim você não esquece mais, né? Esse tempo inicia com a Babilônia, quando Israel é levado cativo para a Babilônia, né? Com o exílio da Babilônia. Ali começa o tempo dos gentios. E o tempo dos gentios termina no final do reinado do anticristo. No final da tribulação, termina o tempo dos gentios. Então, a Bíblia mostra e a história mostra que Jerusalém, de lá para cá, sempre foi dominado pelo povo gentil, não é verdade? Amém. Quando Israel foi levado cativo para a Babilônia, então os babilônicos dominaram Jerusalém. Quando a Babilônia foi conquistada pelos medos e persas, então os medos e persas dominaram Jerusalém. Quando os gregos dominaram, então conquistaram ali com Alexandre o Grande, os medos e persas, então os gregos dominaram Jerusalém. Então nos dias de Jesus, quem estava dominando Jerusalém era o Império Romano, né? Depois o Império Romano, o Império Bizantino, depois o Império Otomano, depois no final da Primeira Guerra, a Inglaterra então ficou no domínio de Jerusalém. E quando a Inglaterra viu que não tinha condição de manter a paz numa cidade tão conturbada, né? Porque até é uma profecia também,
A Bíblia diz que Jerusalém seria uma pedra pesada para as nações, está em Zacarias. Diz que seria uma taça amarga também, né? Então, de todas as grandes capitais, a gente vê que a cidade que mais tem se deliberado sessões na ONU é a favor de Jerusalém, de tão conturbado que é aquela cidade, né? Cumpriu o que o Senhor Jesus Cristo disse. Realmente ela tem se tornado uma taça amarga para as nações. Amém? E, por fim, agora hoje, quem tem o domínio sobre Jerusalém são as Nações Unidas. Então, os irmãos notem que até o encerramento disso encerra com chave de ouro, né? Então, hoje não é mais um império, uma nação. Hoje é um organismo que representa todas as nações, né? Então, os irmãos notem que se cumpre exatamente o que o Senhor Jesus Cristo disse, né? Jerusalém sendo pisado, tendo domínio, tendo controle dos gentios, das nações, até que o tempo dos gentios se complete. Então, enquanto não se completar o tempo dos gentios, eles vão estar lá tendo esse domínio, esse controle sobre a cidade de Jerusalém. Amém? Amém. Entenderam até aqui? Amém. Entenderam, né? Bom, quando Paulo fala em Romanos capítulo 11 e versículo 25, Paulo fala da plenitude dos gentios. Então, essa é a parte importante que eu quero que os irmãos entendam para nós compreendermos o final da era. Então, assim, plenitude dos gentios é o tempo espiritual que Deus trata conosco. Vou dizer assim, o tempo dos gentios é um governo de Satanás. Compreende isso, né? É o tempo que Satanás está governando. Plenitude é o tempo que Deus está trabalhando com nós, o povo gentil. Amém? Repitam comigo. Plenitude é o tempo que Deus trabalha com os gentios. Então, plenitude dos tempos, plenitude é o tempo em que Deus está trabalhando conosco. A plenitude dos gentios inicia com a descida do Espírito Santo. Amém? A gente sabe que o Espírito Santo é a plenitude, né, dos tempos, né? A descida do Espírito Santo inicia a plenitude dos gentios. E a plenitude dos gentios termina quando? No arrebatamento. Então, rápido, acabou-se a plenitude dos gentios. Amém? Então começa com a descida do Espírito Santo, termina com a subida do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu em Pentecoste, no arrebatamento o Espírito Santo sobe. Amém? E os que estão no Espírito Santo sobem com ele. Então encerra-se a plenitude dos gentios. Então agora Deus se volta para os judeus e Deus começa a trabalhar com os judeus no período da tribulação, através das duas testemunhas, e sucessivamente até chegarmos lá no final de termos chegado em alguns cultos, né? Vocês estão felizes? Amém. Então, só começar lendo aqui, só para ficar bem firmado aqui na mensagem. Na era de Laodiceia, na página 5, desta aqui da Voz de Deus, o irmão Brana, ele mostra realmente que essa era é uma era muito curta. Ele diz assim, agora, deixa eu ver se estou no parágrafo certo aqui. Agora, a era em que estamos vivendo vai ser uma era muito curta. Em outra mensagem, o irmão Brana, ele diz, né, que essa era, eu não consegui encontrar essa mensagem, mas ele diz que essa era, a era de Laodiceia, seria, de todas as eras, seria a era mais curta, né? Então, se vocês compreenderem, irmãos, eu falei essas duas partes antes, se vocês compreenderem a respeito desse tempo do gentil e a plenitude do gentil, se compreende-se muita coisa. Deixa eu ler aqui outro parágrafo para os irmãos. Na era de Pérgamo, deixa eu ver o parágrafo aqui. No parágrafo, na página 168, o profeta diz assim, falando a respeito disso aqui, né? Ele diz assim, da maneira como viste no monte foi cortada uma pedra sem mão,
e ela esmiuçou o ferro. Então, nós colocamos aqui embaixo a foto dos 7 anjos da descida do Senhor, em forma dessa pedra cortada sem mão, né? Nós sabemos que essa pedra cortada sem mão também está representado na igreja, né? Vocês sabem que cada um de vocês são pedras cortadas, né? Amém. Pedro disse assim: chegai-vos a eles, pedras vivas. Então somos pedras que estamos sendo cortados, e conforme Deus vai cortando essas pedras, Deus está formando a sua pirâmide, seu edifício, não é assim? Amém? E nós estamos nos encaixando tão perfeitamente com a palavra, que um dia essas pedras que estão sendo cortadas individuais tornarão-se uma única pedra. Amém? Amém. E quando nós chegarmos a sermos esta única pedra, então essa pedra sobe no arrebatamento. Amém? Quando essa pedra retorna para destruir os reinos gentílicos, que isso vocês sabem, acontece no período da terceira vinda. Quando isso acontece, ela destrói, e a Bíblia diz que então ela forma-se um grande monte, né? Amém? Aleluia. Hoje, essas pedras estão sendo cortadas e esse edifício está sendo construído de uma forma escondida, pequena, simples. Mas quando ela regressa com o Senhor Jesus Cristo, quando ela destrói os reinos gentílicos, então ela vai ter um grande crescimento, tão grande, se torna-se uma montanha tão grande, amém? Que qualquer parte da terra que as pessoas tiverem, as pessoas vão ver, amém? Este grande monte que ela vai se formar. Os irmãos creem assim? Amém? Aleluia. Glória a Deus. E diz assim: da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mão, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro. E o Deus grande fez saber ao rei que há de ser depois disto. E é certo, e o sonho, e a sua fiel interpretação. Nisto está revelando um exato relato da encoberta história futura que foi profetizada vir sobre a terra, desde o tempo de Daniel até que Jesus voltasse e reinasse como filho de Davi, e conhecido como os tempos dos gentios. Ele teve em si 4 divisões históricas que foram conhecidas, segundo o império dominante em cada divisão: Babilônia, Médios e Persas e Roma. Então aqui o profeta, eu estou lendo aqui só para confirmar, o profeta mostrando que isto aqui foi chamado de o tempo dos gentios. Amém? Então o profeta aqui agora está confirmando que São Lucas capítulo 21 e versículo 25, tempo dos gentios, refere-se ao tempo político, o tempo que as nações estão dominando sobre Jerusalém. Vocês estão felizes? Amém. Amém, Jesus. Bom, a plenitude dos gentios, como nós temos falado que é um tempo espiritual, o profeta também dá referência aqui para nós. Deixa eu só fazer uma outra colocação. Quando nós falamos de tempo dos gentios, nós estamos falando de um tempo cronológico. Os irmãos entendem, né? Com datas, né? Começou no ano tal, termina no ano tal. Então, as eras da igreja não chega a ter uma cronologia. Deus vai trabalhando com uma era, porque aquela era rejeita, Deus para de trabalhar com ela, daqui a pouco surge da morte daquela era uma outra era, uma se sobrepõe sobre a outra, daí que na plenitude, no tempo espiritual, não se apega a data. Deus não chega a ter uma data específica para um trabalho espiritual. Nunca Deus tem uma data específica. Deus diz que Israel ficaria 400 anos cativo na Babilônia e levou 430 para que Deus tirasse eles. Então vê que Deus não, na parte de plenitude, Deus não se apega em datas específicas. Amém? Deus pode surpreender as pessoas em datas, né? Amém? Então isso é a plenitude.
Então isso aqui é o tempo cronológico. Então o irmão Branham diz assim também na mensagem, a era de Efésios, deixa eu só ver aqui, na página 56, deixa eu ver se eu estou certo aqui. Ele diz assim, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Assim o conjunto das eras da igreja, é na página 56 da era de Efésios, tá? O conjunto das eras da igreja é Deus tratando com os gentios, é chamando uma noiva gentia para si. Agora isso aqui já não é mais isso aqui, ó. Isso aqui já é as eras. Todo mundo consegue ver aqui o quadro das eras, né? A pirâmide aqui, o castiçal aqui, né? Tá de lado aqui, você consegue ver. Então, aqui está o tempo e aqui está a plenitude. Amém? Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. Ele diz assim, é Deus tratando com os gentios, chamando uma noiva gentia para si. Isto faz das eras da igreja, é da plenitude dos gentios a mesma coisa. Então, estou lendo esse parágrafo aqui só para confirmar para os irmãos o que eu disse. Tempo político, plenitude, Deus chamando uma noiva. Vocês estão felizes, irmãos? Amém? Amém? Mais um parágrafo aqui para ficar bem fundamentado e nós vamos seguir adiante. Também na era de Esmirna, na página 132, vamos ver o que o profeta diz aqui, 132, ele diz assim também, página 132 da era de Esmirna, ele diz assim, as 7 eras, como apresentado em Apocalipse capítulo 2 e 3, abrange toda a duração da plenitude dos gentios, ou todo o tempo do qual Deus está tratando com os gentios. Amém? Então, Deus não está tratando com os gentios no tempo dos gentios. Deus está tratando com os gentios na plenitude dos gentios. Amém. No tempo dos gentios, quem está atuando é Satanás. Compreendem isso? No tempo dos gentios, Satanás está trabalhando. Na plenitude, é Deus trabalhando com o povo gentil. Você consegue compreender isso? Amém. Pode dizer amém a isso? Amém. Então, já que a pergunta foi, que o irmão fez para nós, então, em que o irmão Branham estava se referindo quando ele disse que essa era seria menor? Seria no tempo cronológico ou seria num tempo espiritual? O que os irmãos têm em mente assim que poderia ser? Será que ela seria menor? Se ela for menor cronologicamente, vamos aguardar que daqui a alguns dias temos que subir no arrebatamento, né? E se isso não acontecer, certamente o profeta não estava falando de uma ordem cronológica. O profeta estava falando de uma forma, na forma da plenitude da era de Laodiceia, né? Amém. Então vamos lá. A era de Laodiceia, ela iniciou em 1906 e 2023 ela estaria completando esses 117 anos, né? Então ela estaria do tamanho da era de Efésios, então já estaria chegando no seu limite. Então eu vou ler uma escritura aqui para os irmãos. Quer ver, irmãos? Vocês não precisam me acompanhar para nós ganharmos tempo. Eu vou indo devagar assim, mas eu quero que os irmãos compreendam o que eu estou falando. Não adianta chegar aqui e dar meia dúzia de grito pentecostal e ninguém compreender nada, né? Não, seria uma obra frutífera, né? Sai todo mundo alegre no coração e o entendimento vazio, né? Entendeu alguma coisa? Não entendi nada, só recebi uma bênção, tá um poder, o pastor já vai pular no púlpito. Isso não quer dizer nada, né? Então, que Deus renove, novo nascimento é uma mudança de entendimento. Deus tem que transformar essa maneira de pensar para nós sabermos o tempo que estamos vivendo. Amém? Por isso que o profeta pregou a mensagem intitulado Reconhecendo o Dia e a Sua Mensagem. Temos que reconhecer o nosso dia e a nossa mensagem. Quantos aqui sabem que na Bíblia a mulher representa
igreja. Quantos sabem? Para quem não sabia, a mulher representa a igreja. Então, quando a Bíblia fala de mulher, pode estar falando da mulher naturalmente, quanto também está falando da igreja. Porque, não se esqueçam, o profeta também ensinou assim, que o estado das mulheres representa o estado espiritual da igreja. Quem já leu isso? Lembram o que a irmã disse? O estado das mulheres representa o estado que a igreja vive. Então, pelas mulheres mundanas, ímpias, viverem o estado que elas vivem, ou as mulheres que se dizem serem cristãs do sistema denominacional, a maneira que elas vivem, que elas se vestem, que elas se portam, mostra o estado da igreja. Amém? E assim como Deus tem mulheres santas que estão captando a palavra, estão buscando a mensagem, vivem uma vida de santidade, uma vida de testemunho, também elas estão refletindo que há uma noiva na terra pura e santa diante de Deus. Amém? E eu disse para os irmãos outro dia no grupo, né? Que esse despertamento que a gente vê nas irmãs, nessa terceira vinda, nesses assuntos, como que as irmãs têm se interessado nesse assunto, eu disse, isso é um testemunho, amém, que essas mulheres estão refletindo a noiva de Jesus Cristo, que ela está interessada, como Rebeca, me fale mais. Ela se põe quieta, como o profeta diz na mensagem, o mensageiro do entardecer, querendo ouvir mais de Eliezer a respeito de Isaque. Amém, Jesus? A noiva de Jesus Cristo, ela tem se colocado quieta, porque ela quer ouvir mais, ela quer saber mais a respeito dessas coisas. Vocês creem assim? Amém, Jesus. Vamos lá então, vou ler aqui. 1 Timóteo capítulo 5 e versículo 6. Olha o que fala a respeito dessa igreja. Vou ler aqui do versículo 5, só para vocês compreenderem aqui que a Bíblia está falando. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, confia em Deus e continua em súplica e oração noite e dia, falando da mulher que fica viúva. Diz assim, olha aqui, mas a que vive em prazeres, vivendo, ela está morta. Tem outra tradução que diz aquela que vive em deleites e prazeres, vivendo, ela está morta. Então alguém pode dizer para mim assim, não, pastor, mas a era de Laodiceia está aí. O sistema laodiceano está aí. Alguém poderia me apontar para mim e dizer, né? Está aí. Sim, está. Mas será que esse sistema laodiceano já não está aplicado nessa escritura? Vivendo em prazeres, ela vive em prazer com o mundo, ela se prostituiu aos reis da terra, ela está em deleites com o pecado. Então, para Deus, esta era de Laodiceia, mesmo que ela está viva, com grandes igrejas, grandes organização, grandes denominação, vivendo, ela está morta, né? Não é verdade isso? Estão me acompanhando, irmãos? Estão entendendo aqui a linha de raciocínio? Bom, então vamos lá para as perguntas e respostas, né? Quando é que começou a era de Laodiceia? 1900, quem que respondeu? Edinho, hein? Uau. Deus te abençoe, Edinho. Esperava que o irmão Antônio fosse responder, o senhor respondeu antes, né? Amém. Aleluia. Eu creio que os irmãos todos... sim, irmão Edinho para mim testificou, pastor, estou lendo o livro das eras. Isso aí, irmão. Leiam o livro das eras, viu? Amém? Tem todo ponto de doutrina está aqui no livro das eras, né? Então, a era de Laodiceia começou em 1906. A era de Laodiceia é a era... A mulher. Sim, mas dentro do campo da restauração, ela é a era... A noiva? Não, longe de nós, né? Quase isso, é? Vai lá, Israel, fala. Ela era a era pentecostal.
Né? O Branco fala em várias mensagens que a era de Laodiceia era pentecostal. Né? Amém? Quanto tempo dura o Pentecoste? 50, né? Bom, aí está a parte boa, né? Então ela iniciou em 1906, e se Pentecoste dura 50, são 50 dias de festa pentecostal, então são 50 anos, então dentro de 50 anos, em 56, encerra-se a festa pentecostal. Não é verdade? Encerra a festa pentecostal. Quando encerra a festa pentecostal, o irmão Brana pregou uma mensagem no dia 25 de maio de 1956. O profeta pregou a mensagem Cades Barneia. O que a mensagem Cades Barneia ensinou? O profeta ensinou o povo saindo do Egito, o povo andando no deserto e o povo chegando na fronteira. Quando o povo chega na fronteira, o povo nega-se a entrar na terra prometida através da influência de 10 espias que representam ministros, representam pastores, que tiram o incentivo de o povo avançar, que não quer que o povo avance. É a pura verdade. Amém. Como disseram para a mãe da Camila, né? Não lê a 7 eras que vai te trazer confusão, ou 7 selos, né? Não lê o selo, vai te trazer confusão. Em outras palavras, deixa que eu vou lá na terra prometida e trago uma uvinha de vez em quando para ti. E não é isso aí. Amém. Eu falei aqui sobre o novo ministério. Deus nos deu o novo ministério de Josué. O novo ministério é aquele ministério que diz: olha, gente, querem mais? Entre na terra prometida. Busquem. A terra é boa, mana leite e mel. Tem dificuldade, não importa, vencemos as dificuldades. Somos mais do que capazes. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando o povo chega ali naquela condição, incentivado pelos ministros da época, o povo não quis avançar. O profeta disse: a minha mensagem veio para os pentecostal, na era de Laodiceia. Quando os pentecostal rejeitaram avançar, então o profeta mostrou que a era de Laodiceia estava tendo a sua última oportunidade. E ele até disse: nem ore mais por eles. Aleluia. Deixa eu ver aqui Deixa eu ler aqui o parágrafo aqui, só para os irmãos não ficarem nas minhas palavras. Quer ver, irmãos? Na era de Laodiceia, na página 27. Deixa eu só procurar aqui. Vocês estão felizes, irmãos? Amém. Não estão cansados ainda, né? Recém eu comecei, né? Vamos lá, gente. Então, amém. Me ajude recebendo. Quanto mais eu recebo, mais Deus dá, viu? Amém. Na hora que vocês parar e ficar cansado, e tomara que para, a inspiração para aqui também. Não temos instrução, né? Deixa eu ver aqui. Acho que eu não... Deixa eu pegar aqui, acho que está nessa mensagem aqui, só um pouquinho, irmãos. Na página 27, o profeta diz assim. Na página 27 da mensagem, a era de Laodiceia, diz assim, ó: depois a toda essa conversa acerca de glosolalia, supõe-se ser a evidência do batismo do Espírito Santo, e as pessoas pensam que estamos no meio de um grande avivamento. O profeta diz assim, ó: o avivamento acabou. A América teve a sua última chance em 1957. Pô, o profeta dá até data, né? Dá até data. Eu não estou lembrado qual é a mensagem, alguém que pode lembrar. O profeta disse, ó: não ore mais pela América, Deus não ouvirá mais. Então ele dá até uma data. Está dizendo aqui, né? Estão falando de avivamento. Alguém me perguntou sobre avivamento hoje,
se teremos um avivamento daquele tipo pentecostal, daquele tipo não mais. Teve na Rua Azusa, quando vem a palavra para eles que eles dessem a continuação, eles rejeitaram. Aí o profeta diz, a América rejeitou a sua última oportunidade e caiu em denominacionalismo, como está hoje virado o sistema. Só tem um monte de Pentecostes, experiência pentecostal, nada. Amém, Jesus? Aleluia. Deus é bom, né, irmãos? Aleluia. Deus faz nós compreender essas coisas. Deixa eu só ler aqui uma segunda testemunha, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Perguntas e resposta número 15, no parágrafo 152, o profeta também diz assim: agora, nós sabemos que estamos encarando algo. Eu sei disto, você sabe disto. Eu não sei para que lado virar. Vocês recordem? Há cerca de 4 anos atrás, em Chicago, certo dia, o Espírito do Senhor veio sobre mim e disse: é isto, o avivamento acabou. Está falando do avivamento pentecostal da era. Você compreende isso, né? Porque nós cremos que nós estamos dentro de um grande avivamento da palavra, irmãos. Nunca a palavra foi tão revelada como no nosso tempo. Nunca Deus tem se dado a conhecer tanto como Ele deu se conhecer para ti nesse tempo. Quanto mais vai chegando perto do casamento, que mais o rapaz vai confiando na moça, mais segredo dele vai contando para ela, não é assim? No casamento natural, quanto mais vai chegando perto daquele dia, mais Deus vai se dando a conhecer a nós. Esse é o grande avivamento. Aleluia! Claro que isso deveria acender-se a chama no coração, deveria trazer gozo, alegria no coração dos irmãos. Amém. Isso deveria fazer a igreja quarta-feira ficar na mesma quantidade de domingo. Amém. Isso é bom. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Ele diz assim: isto é, o avivamento acabou. A América tem rejeitado a sua oportunidade. Está na fita. E não haverá mais. A sua última oportunidade, ela rejeitou. Acabou? Deus dá a última oportunidade para ela e ela rejeita. Vamos lá, vamos por parte aqui, irmãos. Eu não tenho pressa de terminar. Se não terminar hoje, terminamos outro dia. Pensem bem nisso. Amém. Deus deu oportunidade para o povo dos dias de Noé. Deus deu oportunidade para eles. Amém. Chegou o dia em que a última oportunidade deles terminou. É verdade. Teve um dia que não terminou? Teve um dia que terminou? Não teve. Teve um dia que terminou. Pensem bem nisso. Raciocine comigo aqui. Quando terminou o tempo da oportunidade que Deus deu para eles, eles entraram na arca. Quando eles entraram na arca, Deus fechou a porta pelo lado de fora e o sistema continuou tudo igual. Mas vem cá, já não estavam mortos? Já, irmão, só era uma questão de tempo. É que nem o homem quando ele é condenado à pena de morte. Ele vai para o corredor da morte para ficar lá 10 anos. É um homem morto. A sentença já foi dada. Estão vendo a era de Laodiceia? O que está acontecendo com ela? Bom, aleluia. Se passou-se 7 dias. Depois de 7 dias, Deus enviou o julgamento, o juízo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. 56 encerra a era de Laodiceia. Passa 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. O Senhor desce como juiz, trazendo a condenação. Eu acuso esta geração pela segunda crucificação de Jesus Cristo. Não ore mais pela América, que Deus não vai ouvir mais as vossas orações. Amém? Vocês continuam felizes? Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, deixa eu só ver outra coisa aqui. Quer ver, irmãos? As eras denominacional. Eu quero ler dois parágrafos aqui bem importantes aqui para os irmãos. Na brecha, na página 41.
na brecha entre as eras e os selos. O profeta diz assim, deixa eu me achar aqui. Amém. O Senhor falando aqui a respeito. Amém. Vocês creem que aqui foi a descida do Senhor, irmãos? Amém. Amém? Quero só confirmar aqui o profeta falando. Aqui foi o anjo forte descendo, não é? Quem é o anjo forte? O Senhor Jesus Cristo, né? Ele é o anjo forte, né? Aleluia. Deixa eu ver aqui. Aqui é parágrafo. Estou confundindo. Só um pouquinho, está aqui. O profeta falando agora a respeito aqui da abertura dos 7 selos. Quando o Senhor desce, então, para abrir os selos. E aqui a gente compreende algumas coisas. Quer ver? O profeta diz, e quando os selos são abertos e o mistério é revelado, desce o anjo, o mensageiro, Cristo. Coloca o pé sobre a terra e sobre o mar, com o arco celeste sobre a cabeça. Agora lembre-se, este 7º anjo está na terra no tempo desta vinda. Né? Que não está falando da terceira, né? Tem que aqui está falando do rapto. O anjo forte descendo do céu. Amém? Amém. Aleluia. E nós sabemos que o profeta partiu, né? Já. Então o que isso confirma? Confirma que o mensageiro tinha que estar sobre a terra no tempo da sua vinda. Confirma aqui o que aconteceu aqui, Deus dando início à sua segunda vinda. Amém? O que está acontecendo? Juízo descendo. Estão compreendendo, irmãos? Amém. Aleluia. Aqui um pouquinho mais à frente aqui. Olha o que o profeta diz também, 55. O fim das eras. Este livro não é revelado até que as eras da igreja e as eras denominacional tenham acabado e não há mais demora, está vendo? Só é revelado depois que as eras das igrejas e as eras denominacional tenham acabado. Então, embora a era de Laodiceia, como eu disse, parece que ela está no seu esplendor, que ela está viva, para Deus ela já encerrou. Chegou 56, a América, representante da era de Laodiceia, rejeita a sua última oportunidade. Para Deus, mesmo que ela esteja viva, para Deus é como se ela tivesse morta. Então, como essas eras para Deus já estão mortas, então Deus vem em 63 e abre o livro. Em que tempo? No tempo em que as eras denominacional e as eras de Laodiceia já tinha para Deus encerrado. Então vocês compreendem por que a era de Laodiceia foi a era mais curta? Na verdade ela não vai chegar a 117 anos. Ela chegou só a 50 anos e encerrou para ela. Terminou lá. De lá para cá, ela vive só da fama. Só da fama. Glória a Deus. Amém. Vocês estão felizes, irmãos? Amém. Deixa eu ler outra coisa aqui para os irmãos, que eu sei que vai surgir perguntas, né? Então já vou responder antes que surja. Vão perguntar assim, então, se a era de Laodiceia terminou, Deus não está mais trabalhando? A plenitude acabou? Não, irmão. A plenitude de Deus acaba só com o arrebatamento. Não vai encerrar a plenitude enquanto não houver o rapto. O rapto encerra a plenitude gentil. Então, se plenitude é Deus trabalhando, a plenitude já não está mais Laodiceia. Deus não está mais trabalhando com Laodiceia. Então, onde é que Deus está trabalhando? Vamos ver aqui agora, aleluia, onde é que Deus trabalha. Vamos ler aqui na mensagem, a festa das trombetas, no parágrafo 64, vamos ver se é aqui mesmo. O profeta diz assim, agora, que já depois dos selos, né? Olha o que o profeta diz, que interessante isso aqui, diz assim, ó. Agora,
Se eu viesse com a mensagem de Pentecoste, eu estaria na era de Laodiceia, e isto não estaria certo. Agora já está mostrando que o grão já tinha sido posto para fora. Amém? Já tinha se cumprido Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Onde é que estava Jesus? Lá de fora. Eis que estou à porta e bato. Jesus já não estava mais dentro de Laodiceia, já tinha sido posto para fora. A casca que estava com o grão não suportou a pressão da palavra, expeliu o grão para fora. Eu não li aqui, foi na quarta-feira que eu preguei para os irmãos, falei, né, que a semente, foi quarta-feira que eu falei, que a semente de Deus para essa era foi o mensageiro. Lembrando diz que Deus tem uma semente na era que capta a inspiração. Amém. E daquela saem as outras sementes. Então a semente de Deus vem dentro de Laodiceia, a casca. Ô irmãos, compreende isso? Amém. Só que a casca não aguentou a pressão da palavra. Então a casca espelha o grão. Então o grão já está lá de fora. Por isso que o profeta disse: se eu tivesse vindo com uma mensagem de Pentecostes, eu estaria na era de Laodiceia, e isso não estaria certo, porque já estava fora. Então onde é que nós estamos? Vamos lá. Vamos continuar lendo aqui. Só mais um parágrafo aqui dessa parte aqui. Nos ungidos dos últimos dias, no parágrafo 160. Vamos ver se é isso. 160. O profeta nos diz assim. Glória a Deus, eu gosto disso, irmãos. Aqui Festas Trombeta, 1964. Os ungidos dos últimos dias, 1965. Amém. O profeta diz assim: porém, lembre-se, esta igreja pentecostal nos últimos dias era a Laodiceia. Então agora ficou bem claro aqui. Não sei o que estou falando, é mensageiro. Amém. A era pentecostal que iniciou em 1906 é a era de Laodiceia. Claro que a gente sabe que o mensageiro teve no seu ministério, ele teve duas mensagens. Uma que ele trouxe para Laodiceia, que ela rejeita, e a que ele traz para a noiva de Jesus Cristo fora de Laodiceia. Claro que a gente sabe que isso acontece. Por isso que quando ele estava no meio dos pentecostais, nós os pentecostais. Estava ali, amém, chamando os eleitos que estavam lá dentro. Amém? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aqui, olha só, não sou eu que estou falando, é o profeta. Porém, lembre-se, esta igreja pentecostal nos últimos dias era a Laodiceia, e Cristo foi expulso, o grão de trigo, ele próprio. Quando ele tentou, lembre-se, quando ele tentou manifestar-se a si mesmo na igreja, ele foi expulso, ainda era uma igreja, alegava ser ungida. Então ela tinha unção, ela tinha a restauração dos dons, ela tinha chegado até o estágio final, a casca. Mas quando ela rejeita o grão manifestado, quando Deus se manifesta por meio da palavra, ela coloca isso para fora e encerra para ela ali. Aleluia. Glória a Deus. Vocês estão compreendendo, irmãos? Então vamos ver aqui em que era que nós estamos. E o profeta diz assim na mensagem: eventos modernos feitos claro pelas profecias. A penúltima mensagem que o profeta pregou antes de partir. Depois foi a mensagem liderança. Depois o profeta partiu. E diz assim: metodistas, estamos vivendo em outra era. Estamos vivendo aqui em cima, para a era da noiva. Ô glória! Aleluia. A noiva tem uma era? Tem que ter, irmão. A plenitude continua. E onde é que está a plenitude? A plenitude do gentil está dentro da era da noiva. Que coisa especial tu ter uma noiva, uma era própria para ti. Glória a Deus. O chamado da igreja para fora, reunir-se para o arrebatamento. Esta é a era em que estamos vivendo agora, em minha honesta opinião. Esta é exatamente a verdade. Não estamos vivendo na era metodista, na era batista, estamos vivendo na era da noiva.
Eu li aqui o parágrafo 56 e o parágrafo 62. Eventos modernos feitos claro pela profecia. Estamos na era da noiva. Glória a Deus. Deixa eu só ver aqui outro parágrafo aqui, só para não ficar nas minhas palavras aqui. Eu gosto de ler mais de uma, para que os irmãos fiquem firmados no que o profeta disse aqui. Agora, na mensagem eu ouvi, mas agora vejo, 187. Agora, está começando a separar-se o trigo, está começando a aparecer. Esta não é uma era pentecostal, esta é a era do dia tardio, esta é a era da noiva, esta é a luz do entardecer, é quando Malaquias 4 deve se cumprir. Amém? Ficou claro? Glória a Deus. Mais uma aqui. União invisível da noiva, parágrafo 268. O profeta diz assim: a palavra que desceu no dia de Pentecoste não funcionaria nesse dia, não, Senhor. Isto foi para Pentecoste. E isto é para a noiva, a ida da noiva ao lar. Temos algo diferente. Os pentecostais representavam este novo. Estamos na era da noiva. Amém. É o suficiente para os irmãos? Amém. Essa parte aqui? Amém. Glória a Deus. Só continuar aqui, só mais uma partezinha aqui que eu quero mostrar algo para os irmãos. Só para nós encerrarmos essa parte aqui. Só me dá uns minutos aqui, irmãos. Já vou encerrar, tá? Pastor, o parágrafo 120 da mensagem, quem dizer ser esse, conhece? Sim. E já terminou? Quer que gostaria de ler? Pode estar, sim. Pode estar, irmão. Pode estar. Por favor. Tá aqui. Não deixa dúvida. Tudo acrescenta, né? Que bom ter pregador sentado na audiência, né? Aleluia. Deixa eu ler aqui então. Certamente eu dou dízimo, eu vou à igreja, minha mãe foi para, certamente Deus. Mas Deus diz diferente, e é assim que vai ser exatamente no gosto da sua palavra. Ele disse o que esta era da igreja de Laodiceia seria. Tem um livro especial saindo sobre isto, e muito em breve o Senhor permitindo, veja, desta Laodiceia para mostrar que ela já terminou, que ela já está selada ali e Cristo está do lado de fora. Amém. Amém. Nunca disse que ela voltou a entrar novamente. Vocês sabem? Assim encontramos hoje e colocamos a palavra para fora exatamente como sempre foi. Amém, querido. Obrigado. Aleluia. Uma salva de palmas para Jesus. Amém. Ei, glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, deixa eu só colocar aqui mais um pontinho para os irmãos aqui. Pode colocar a estátua aqui de novo, só vou encerrar aqui com a parte da estátua aqui. Daí eu já vou dar o ponto de partida para outros assuntos em outros dias. Eu sei que a hora está passando lá, é só mais 5 minutos eu termino, tá? Amém. Bom, aqui nós temos aqui o tempo dos gentios, esse tempo político. Então vocês sabem que o tempo dos gentios, ele encerra no final do reinado do anticristo. Amém. Quando, amém, Moisés e Elias morrem, o reinado do anticristo já começa a entrar em colapso. Então, nós estamos falando aqui sobre a ira de Deus, a terceira vinda. Nós ainda estamos nesse assunto. Nós vamos falar bastante coisas aqui, ainda nesse assunto das taças. Então você sabe que ali já começou a entrar em colapso. Moisés e Elias morrem, eles matam Moisés e Elias. Moisés e Elias ressuscitam, sobe ao céu. Ali naquele terremoto que mata 7.000 pessoas, o reinado do anticristo já começa a entrar em um grande colapso. Começa a vir a 7 taças. Na quinta taça, a quinta taça ela é solta já no trono do anticristo.
Né? Quem é que já leu essa parte? Na sexta taça, o rio Eufrates já é seco para que os reis do norte venham contra Jerusalém. Então a política de Satanás já está em colapso. Aquela união perfeita que eles têm nos 3 anos e meio, todo mundo de acordo, paz e segurança, toda a economia certinha, já está acabando, alguma coisa não deu certo. Por quê, irmãos? Porque o reinado do diabo nunca é perfeito, né? Amém? O de Deus sempre é perfeito, Satanás não, né? Então já está entrando em colapso. Bom, termina ali. Amém? Quando chega no final ali desse reinado, então nós temos aqui, que eu quero ler para os irmãos aqui, esta manifestação, amém, de Jesus Cristo aqui, que quase não se fala muito, né? Jesus Cristo, na primeira vinda, ele se manifestou como? Como filho de quem? Fale bem alto todo mundo. Como filho? Do homem. Durante as eras, como filho? Pode falar mais alto? Filho de Deus nas eras. Quando chegou aqui no final, ele veio novamente como? Filho de Davi. Não. Como? Filho do homem. Amém? Aleluia. No milênio, ele vem como? Filho de Davi. Filho de Davi. E na terceira vinda? Filho de Abraão. Vamos lá. Glória a Deus. Jesus, o nome nos evangelhos, tem 4 títulos de filho, você sabia disso? Jesus tem 4 títulos como filhos nos evangelhos. Um deles é o filho de Davi, para o milênio, como rei. Um é o filho de Abraão, e o outro é o filho do homem, e o outro é filho de Deus. Filho do homem sempre é ministério profético, ministério de profeta. Amém? Filho de Deus, porque Espírito Santo, Deus é Espírito, importa os que adoram Espírito e verdade, então o ofício tem que ser filho de Deus, como Espírito Santo, durante as 7 eras da igreja. Amém? Agora você observa, quando nosso parente redentor se tornou Jesus Cristo, ele se tornou-se o filho de Davi, que é o herdeiro do trono, glória. Ele herdou o trono por ser o filho de Davi. Deus disse lá atrás que ele nunca deixaria Davi sem uma semente. E Cristo, o filho de Davi, ele se tornou nosso parente redentor e espera preparando um lugar onde ele possa reinar conosco. Como filho de Davi, ele é o herdeiro do trono, lá no milênio. Como filho de Abraão, ele é o herdeiro da concessão real. Por que eu queria ler essa parte aqui? Só para encerrar aqui para os irmãos. Como filho de Abraão, ele é herdeiro da concessão real. Por quê? A concessão real hoje está nas mãos de quem? Então deixa eu melhorar aqui a pergunta. A concessão real da Palestina, Jerusalém, está nas mãos de quem? Dos gentios. Dos gentios. E quem é que governa as nações? Satanás? Claro. Lembra que ele disse lá no Evangelho de São Lucas, está bem claro lá na tentação de Jesus, no Evangelho de São Lucas. Esse são minhas e eu faço com ela o que eu quero. Então quem é que está hoje dominando a concessão real? Satanás. Mas de quem ela é? Do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Quando chega no período da terceira vinda, vem essa manifestação que quase não se fala muito, né? A manifestação do filho de Abraão, um pouquinho antes da manifestação do filho de Davi, porque ele tem que acertar essa parte primeiro, botar o diabo para correr daquilo que pertence a ele. Amém. Satanás, acabou teu tempo. Amém. Acabou-se o reinado de Satanás. Agora eu vim aqui tomar de volta aquilo que é meu. Ele vem como filho de Abraão, toma a concessão real da Palestina. Amém, Jesus? Aleluia. Quando ele faz isto, ali encerra esta obra de Satanás aqui em forma dessa estátua aqui. Esse reinado de Satanás
em forma dessa estátua aqui. Vocês estão felizes? Amém. Vocês estão alegres com Jesus? Amém. Eu vou no próximo culto, eu creio que a ceia já é o primeiro domingo do mês, né? Então, provavelmente na ceia eu não vou falar sobre esse assunto porque são longos, né? Vou fazer alguma coisa mais curta. Mas quando nós voltarmos a esse assunto, eu quero trazer para os irmãos, aqui no mapa, aqui, colocar para os irmãos. Irmão, quando Deus deu a promessa para Abraão, olha que interessante isso, eu vou encerrar com isso, fica com isso no coração. Quando Deus fez a promessa para Abraão da terra prometida, ele disse que os limites da terra prometida que Deus daria para Abraão seria desde o deserto do Egito, do Sinai, até o rio Eufrates. Irmão, tu tem que ver no mapa. Digamos assim, que aqui seria o Egito, a fronteira do Egito, onde Deus falou, e o rio Eufrates seria mais ou menos isso aqui, ó. Tá? E a Palestina, irmão, é um fechinho aqui no meio. Então tem tanta coisa para Deus tomar de volta ali, viu? Aleluia! Tem tanta coisa para Deus tomar de volta. É claro que a gente sabe que quando o monte, né, começa a crescer ali, ele vai tomando espaço, né? Só aquele trechinho não vai ser o suficiente. É que ele vai se expandir, né? O monte vai crescer. A gente vê que as fronteiras mudam, né? Mas isso vai ser assunto para outro dia, né? Deus abençoe, vamos colocar de em pé. Glória a Deus. Enquanto nós vamos fazer oração, os músicos podem se aproximar aqui, que nós já vamos... Amém. Nessa oração vamos orar pela Lisiane de Jaguaruna, pedido de oração que chegou agora. Amém. Fecha os teus olhos, inclina o teu rosto. Não é culto de cura, de libertação, mas a palavra de Deus sempre tem poder, seja ela no ritmo que ela venha, né? Oramos a Deus. Pai Celestial, aqui nós estamos outra vez, Senhor, na Tua presença. E eu não tenho sido desobediente à visão, mas tenho falado aquilo que o Teu Espírito Santo tem colocado no meu coração. Como é bom, Senhor, chegar diante da congregação e poder ter essa liberdade de falar a Tua palavra, Senhor, e ter um povo que recebe a Tua palavra, ter um povo que tem sede e fome, amém, pela justiça do Senhor. E por eles terem fome e sede da Tua justiça, eles têm sido saciados com a Tua palavra, Senhor. Eu sei que, amém, talvez a nossa mente humana, nós tenhamos limites, somos limitados, não conseguimos compreendermos tudo de uma vez só. Mas isso cai no nosso coração como uma semente e arde, Senhor, como um avivamento que Deus tem trazido para a Tua noiva. Agora, Senhor, glorificas o Teu nome e deixa a Tua igreja ser daqui abençoada, alegre, Senhor, pelo poder da Tua palavra. Esta é a minha oração e meu agradecimento, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém.